Brasil. No momento em que o mundo está em uma crescente desunião, em decorrência da politização e ideologização da sociedade, a necessidade de se construir uma união política em Cristo torna-se uma verdade inquestionável diante dos inúmeros ataques que as mais variadas vertentes do cristianismo sofrem mundo afora. A principal estratégia dos cristãos deveria ser, no momento atual, se unir politicamente e reduzir as brigas teológicas internas que nos enfraquecem e nos dividem. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Os globalistas estão agindo para nos dividir, nos isolar e nos devorar. O grande dragão vermelho está agindo a cada dia para nos escravizar. E os inimigos que vêm da heresia do Oriente estão a Europa e o Ocidente dominar. Como reagir diante de grandes adversários se estamos desunidos? E para falar sobre guerra cultural, o papel do cristão na política, a união política entre conservadores, convidei o pastor Divani Rocha para o Checkmate na Brado Rádio de hoje. Pastor Divani, seja muito bem-vindo ao Checkmate. Muito obrigado, professor Gervásio, é um prazer estar aqui, é uma honra, me senti muito honrado pelo convite de poder debater temas tão importantes para nós, o povo de Deus, independente da sua vertente teológica, o importante é nós estarmos debatendo assuntos que atingem frontalmente nossa fé, nossos valores, nossos princípios. Então é um prazer estar aqui. Perfeito, pastor. Pastor, eu sempre gosto de iniciar o programa, né, pedindo para que o entrevistado ele se apresente, para que a audiência, que normalmente às vezes não conhece, possa conhecer um pouco quem é o pastor Divani Rocha, qual é o seu trabalho, a sua missão, né, e qual a sua contribuição para a missão de Cristo e para essa guerra cultural, o movimento conservador como um todo. Bom, eu sou Divani Rocha, eu sou pastor da Igreja Batista Missionária Ágape em Amaralina, é a nossa sede. Nós temos outras congregações no Vale das Pedrinhas, na Santa Cruz e também em Caçange, que é um povoado ali perto da região de Simões Filho. Nosso trabalho, eu pastoreio há pouco mais de 20 anos e o nosso trabalho tem sido, em primeira mão, o grande enfrentamento, né, ao mal, talvez o grande mal aí das famílias com relação às drogas. Perfeito. Estamos ali num complexo de comunidades que tem essa dificuldade, mas é um povo maravilhoso. Então nós temos muita experiência nesse aspecto, né, de libertação de pessoas das drogas e tirar do tráfico também, que é aquela janela de possibilidade que, segundo eles, pensam. E restauração de famílias, e também nós temos um envolvimento muito grande em trabalhos missionário transcultural. Nós temos trabalhos na Índia, no Paquistão, no Egito, na Romênia, Bulgária, Croácia, todos esses países nós fazemos trabalhos missionários. Eu já fui lá várias vezes e a gente desenvolve esse trabalho também. E, paralelo a isso, a gente faz esse trabalho de conscientização, especialmente dos líderes, que eu creio que seja a maior dificuldade é conscientizar líderes acerca dessa guerra cultural, ideológica, política, tirando aquela falácia de que política é do diabo, política e religião não se mistura. E eu tenho feito esse trabalho aí há uns 15 anos, desenvolvendo palestras, seminários, conferências. Mês passado eu fui a Vitória para ser um fim de semana ministrando uma conferência no seminário Marxismo Cultural. Volto agora em final do mês novamente. Então, tenho feito esse trabalho de tentar conscientizar os cristãos, e especialmente os líderes, acerca desse assunto. Inclusive, para concluir, Timóteo, Gervásio, desculpa. Para concluir, eu tenho um desafio de falar para os meus colegas de ministério que precisa ser inserido na grade curricular nos seminários teológicos. Ideologias políticas, a Bíblia política, política e espiritualidade, mais ou menos nesse contexto. Essa é um pouco da minha história.
Ô, pastor, sensacional. É importante a gente entender, né? Eu costumo dizer bastante aqui na Brado, com meus amigos aqui, eu sou católico, né? E eu costumo dizer o seguinte: se nós, no momento atual, nos dividirmos por nossas diferenças e não nos unirmos por nossas semelhanças, seremos engolidos pelo maligno, né? O mundo todo aí está evidenciando que, se você observar, todos os inimigos de Cristo, nas suas mais variadas vertentes, eles se uniram. Apesar deles serem inimigos entre si, sim. mas eles colocaram as diferenças deles de lado para se unir para a destruição do Ocidente. E essa primeira percepção acerca, por exemplo, de uma necessidade de união política, porque a gente sabe que teologicamente existem alguns pontos que são irreconciliáveis dentro da visão católica e a visão protestante, por exemplo, fazendo apenas esse recorte. Mas o primeiro indivíduo, por exemplo, que eu vi falar sobre essa necessidade de união política foi, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, Sim. que é um evangelizador que tem um trabalho brilhante aí na internet. E quando eu vi o padre Paulo Ricardo falando disso, eu falei, poxa, faz total sentido, porque se os inimigos estão colocando as diferenças de lado e se unindo para nos engolir, por que nós não podemos também colocar neste momento as diferenças de lado e nos unirmos contra o maior inimigo? E aí eu pergunto para você, pastor, você na sua atuação aí de combate ao marxismo cultural, de formar lideranças com essa consciência da existência da guerra cultural, que é um desdobramento da guerra espiritual, Sim. né? Você enxerga que existe uma consciência dessa dentro das lideranças, ou você acha que isso é algo que ainda nem surgiu e precisa ainda ser construído? Boa a sua pergunta. Eu acho que essa consciência ainda é muito pequena. Eu tenho essa consciência e é uma das razões que a gente acaba enfrentando resistência nos demais ministérios, pastores, ministros. Ainda há uma certa resistência, porque devido a essas poucas divergências teológicas, acabam suplantando todas as outras semelhanças de ideias, de princípios, que são muito maiores. Muito maiores. E como você bem frisou, o nosso inimigo, ele deixa de lado as suas divergências, convergem nas coisas que são semelhantes e se unem, porque eles entendem que existe um inimigo comum, que é o cristianismo, que é, em última instância, Deus, a nossa fé. Perfeito. E nós temos enfrentado, mas graças a Deus, eu acredito que a igreja como um todo, sendo representada pela família, ela está nas cordas, e eu acho que isso convergiu a uma reação. Então nós temos visto, graças a Deus por isso, muitos líderes políticos, católicos, evangélicos, que militam do mesmo lado, né? Tem convergido em algumas bancadas no Congresso. E isso também está se refletindo nas igrejas, né? Nos púlpitos. E existe as formiguinhas, trabalho de formiguinha, como o que eu faço, conscientizando um, abrindo o entendimento de outro. O importante é estarmos juntos. Nós somos cristãos, povo de Deus, e temos que militar essa causa. Perfeito. Pastor, dentro da conjuntura atual de ataque aos valores cristãos na sociedade, qual, na sua percepção, é a mais nociva para a família? Eu acho que a mais nociva para a família como um todo, até, veja bem, falar sobre o marxismo, sobre suas nuances, às vezes até complexo. Quando eu começo a falar essas coisas para muitos leigos, porque é uma coxa de retalhos, é um emaranhado de ideias que às vezes é até difícil você concatenar todas as ideias. Mas o alvo principal do marxismo, né, é destruir Deus. Eu penso que esse é o inimigo. Exatamente. Então ele vai atingindo aqueles que representam e são instituições criadas por esse Deus que é transcendente, mas é real. Então, eu penso que o que causou e está causando mais destruição à família é tentar jogar a mulher contra o homem. Perfeito. Eu acho que o feminismo
Perfeito. Porque a ideologia de gênero, identidade de gênero, ainda tem uma resistência grande, mas eu acho que as mulheres acabam absorvendo com muita facilidade a ideia de que o homem é opressor e ela é a primeira propriedade privada do homem. E como acaba muitas pessoas, mesmo sendo cristãos e não tem muito conhecimento das escrituras, não conseguem compreender, por exemplo, que biblicamente um homem não pode ser um opressor. Perfeito. Até porque, eu posso dar 2 exemplos básicos. O homem é comparado nas escrituras no relacionamento de Cristo com a igreja. Perfeito. Então, Jesus ama a igreja a ponto de ter dado a sua própria vida. Exato. Então, é este mesmo amor, é esse mesmo comportamento que a Bíblia exige de um homem com sua esposa. Então, não tem como alguém amar e maltratar dessa maneira. Está disposto a dar a própria vida e, ao mesmo tempo, ser um opressor. É incoerente. Perfeito. E outro aspecto é o aspecto da relação com Deus. E tem um texto em 1 Pedro 3,7 que diz que o homem que não trata bem a sua esposa, nem as suas orações são escutadas. Então é muito incoerente um homem cristão, autêntico, ser um opressor, machista. Mas esse tem sido o grande embate, porque isso gera prejuízo grande, porque a mulher acaba com essas divergências, saindo de casa, buscando a sua independência, não que não tenha, a gente pode aprofundar isso. Perfeito. Mas aí gera consequência no casamento, gera consequência na criação de filhos, e isso vai gerando uma sociedade. O processo é longo. Perfeito. E profundo. Então eu acredito que seja um grande problema esse. Eu concordo em gênero, número, grau, porque o feminismo ele é a base para o surgimento das outras ideologias, sim, inclusive da ideologia de gênero. Exatamente. Se não existisse a ideia de que homem e mulher são iguais, certamente a ideologia de gênero jamais iria existir. Não teria sentido. Exatamente. Esse é um ponto interessante, pastor, porque eu costumo analisar, por exemplo, fazendo uma analogia, um paralelo, eu enxergo o feminismo como a segunda tentação de Eva. Sim, sim. Muito bom. Nunca tinha escutado essa visão, mas faz todo sentido. E de fato, o feminismo... Professor, o que muitos cristãos ainda não entenderam é que nós estamos em uma guerra espiritual. Perfeito. Ainda não abriram esse entendimento. E eles pensam apenas que é meramente uma guerra política. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem que descortinar. Estamos vivendo uma guerra espiritual, estamos vivendo uma agenda escatológica. Perfeito. A pandemia é um exemplo claro dessa agenda. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Exatamente. Então, aí temos essas ideias que são bíblicas. Então, a ideia de comparar a sedução do feminismo para as mulheres é muito pertinente em comparar a sedução da serpente com Eva. Muito interessante. Porque se a gente for parar para observar, o feminismo, por exemplo, ele vende a falsa ilusão de liberdade, que foi justamente o que ocorreu também no momento da tentação lá de Eva, né? No momento que ela adquirisse o conhecimento, os homens iriam conseguir alcançar a liberdade suprema, que é ser Deus. Sim. Né? Alcançar a verdade. E um dos pontos, por exemplo, que eu costumo dizer que o feminismo vende, acaba destruindo a base da família, é o seguinte: o feminismo vende a ilusão de que a mulher não pode, até o Chesterton, que ele disse isso, ou seja, a mulher não pode ser dona do lar e cuidar do seu marido, dos seus filhos, porque ela é escrava, mas ela pode ser escrava trabalhando e vendendo o seu tempo para ganhar dinheiro para um outro homem. Fora de casa. Né? E essa justamente desconexão sobre o trabalho, de como deve funcionar uma unidade familiar, é algo que eu vejo muito carente nos dias atuais nas famílias, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres. Por exemplo, eu costumo dizer, quando alguém chega para mim e fala assim, amigos meus que indiretamente eles não se consideram, por exemplo, marxistas, socialistas, mas se percebe que o conjunto das ideias deles são. E eles não percebem. O marxismo tem essa finalidade, né? Exato. Da pessoa ser um marxista e não sabe o que é. E não sabe. E aí eles, por exemplo... e dominar o pensamento. Eles falam, por exemplo, assim,
Lá em casa a gente divide tudo igualmente. Aí eu falo assim, ó, lá em casa não, porque lá em casa o sistema é de trabalho em equipe. Então, no sistema de trabalho em equipe, você tem um líder. Sim, sim. Você vai analisar as qualidades de cada um, as potencialidades de cada um, e cada um, dentro das suas potencialidades, das suas limitações, vai contribuir para a harmonia do todo. Então, contribuições diferentes, não contribuições iguais. Você acha que, por exemplo, dentro dos cristãos que estão ali indo para a igreja, existe essa percepção de que a família, ela acaba sendo um reflexo da ação de Deus na sociedade e que deve existir uma hierarquia e deve existir a ideia da união de todos para fazer com que o líder, no caso o marido, ele consiga levar a família em direção à santidade, em direção à salvação. Como sacerdote, né? E como sacerdote, e caminhando na virtude, inclusive até também na satisfação dos bens materiais. Você acha que existe esse pensamento, essa ideia, ou isso ainda é algo que não está consolidado firmemente? Bom, primeiro eu quero só acrescentar alguma coisa sobre o feminismo e dizer que as mulheres hoje não querem mais direitos iguais. Perfeito. O feminismo ele se renova e ele vem piorando. E o objetivo agora das mulheres, as líderes do movimento feminista, elas querem destruir o homem, o sexo oposto. Perfeito. Elas já não querem mais a ideia da igualdade. Elas já têm essa igualdade e elas estão avançando nesse projeto. Bom, com relação à ideia que a sociedade como um todo, e isso reflete nas pessoas que eu recebo, que eu atendo lá na igreja, é algo que está precisando se desconstruir, porque realmente chega na igreja famílias hoje já completamente com sua mente pervertida em relação aos princípios bíblicos cristãos, que é a nossa origem, a nossa formação aqui no Ocidente, e a gente está tendo que, mais uma vez, reconstruir esta ideia, a ideia da família enquanto uma equipe, que cada um tem o seu papel definido, e que não pode haver essa fusão, não pode haver essa mudança de papel, como vem acontecendo com o marxismo, com a sociedade, no modo geral. Então, a gente precisa, e tem muito trabalho para reconstruir isso, muito particularmente com a dificuldade das mulheres, e também, não apenas com as mulheres, professor Gervásio, os homens também, devido a toda essa pressão que os homens vêm sofrendo as últimas décadas, os homens têm se tornado omissos, porque eles ficam com medo, eles estão se sentindo inseguros. Então, muitas vezes, quando você traz uma palavra de como deve ser o papel do homem, ele fica, meu Deus, eu vou fazer isso nessa sociedade, vão dizer que eu sou machista e tudo mais. Então, tem sido um trabalho difícil, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma luz no fim do túnel, porque quando eu vejo, por exemplo, o surgimento de uma Brado, quando eu vejo, por exemplo, um tema abordado como nós estamos aqui, falando o contraponto de todas essas ideias perniciosas. Então eu vejo que é uma ação de Deus. Eu já vejo muitos líderes comentando, abordando, que a família é a base. Família Perfeito. É a base. Ô pastor, o senhor como líder espiritual, certamente sabe que deve acontecer dentro da sua comunidade cristã de famílias que estão em crise e que às vezes vai recorrer ao senhor ou às lideranças pedindo uma orientação, pedindo um conselho, um apoio. Dentro desse conjunto de famílias que vão em socorro procurar a ajuda de um pastor, geralmente assim, de um modo geral assim, qual é a causa hoje dos maiores conflitos que uma família cristã passa a ponto de ameaçar a existência dessa família? Qual seria, se a gente fosse resumir assim, um dos maiores problemas que a gente tem lá, que é causa de divórcio ou de probabilidade de divórcio, é isso, isso e isso. Na sua percepção e experiência, assim, como é que o senhor vê e o que o senhor consegue diagnosticar? A minha primeira fala com relação ao maior problema do marxismo é produzir
essa discórdia, essa divergência, esse litígio entre a figura do homem e a figura da mulher, e isso se reflete no casamento. Perfeito. A gente ouve frases, isso já virou comum no imaginário popular, no senso comum. Muitas famílias preparam as mulheres para dizer casa, se não der certo, separa. Case, mas o marido não vai mandar em você. Então, muitas mulheres já entram no casamento com este pensamento. Então, o ponto de partida dos demais, lógico que tem outros problemas, você tem problemas financeiros, que nós que lidamos com o Ministério de Família, é uma causa também que influencia muito o divórcio, problemas financeiros, mas na minha maneira de ver, tudo parte das divergências de papéis, né? Eu tenho visto lares em que a mulher realmente é quem manda e desmanda, e é terrível, terrível. Os homens omissos, é mais ou menos... A gente entende o seguinte, professor Gervásio, a sedução, voltando à origem, né, a sedução da serpente ali, do nosso inimigo com Eva, também se deu pela omissão de Adão, né? Perfeito. Adão foi omisso porque a fala foi a Adão, né? As orientações iniciais Deus deu a Adão. Então eu acredito que esse seja o ponto inicial, as divergências, a falta de um acordo, como você falou, a questão de trabalhar em equipe, de assumir o seu papel. Nós temos visto constantemente, tanto é que nós temos todos os anos encontro de casais, nós ministramos palestras, não apenas aqui, em vários lugares, e nossas palestras de encontro de casais, eu faço todo ano uma palestra diferente, porque eu percebo ao longo do ano quais foram os fatores que têm gerado atritos nos casais, eles divergem de um ponto para outro, de um ano para outro, é cíclico, mas existe um esqueleto que sempre a gente tem que abordar, os papéis, o papel do homem, o papel da esposa, o papel do filho. Então esse é um assunto que a gente tem que estar falando sempre, porque isso é inegociável. Perfeito. O cristão assiste Rede Globo? Pelo menos os cristãos lá que estão debaixo do meu pastoreio têm orientação para não. Outro dia aconteceu coisa interessante, eu tenho um casal de filhos, Gabriel, que tem 19 anos, e a Ana Beatriz, que inclusive faz aniversário agora dia 15, juntamente comigo. Ela vai fazer... No mesmo dia que o senhor? No mesmo dia. Oh, nasceu, que presente. E foi um presente enorme que eu ganhei. E há 2 anos atrás, ela perguntou à minha mãe o que era a Rede Globo. Ele perguntou à minha esposa, boa. Mãe, eu vejo as minhas colegas falando lá na escola sobre Globolista. É o que é isso, minha mãe? Para você ter ideia do nível. Nós não assistimos lá, Rede Globo. Dificilmente assistimos TV aberta. Aliás, praticamente a gente não assiste TV. Basicamente eu assisto mais esportes, tênis, basquete. E às vezes, quando eu estou assistindo futebol, que tem aquela turma da lacração passando e boto no mudo, porque não dou acrescento em nada. Mas a orientação nossa lá é para não assistir a Rede Globo, especialmente, né? Porque esse é um ponto sensível dentro da guerra cultural que a gente fala, né? Que não adianta, e hoje com isso aqui a coisa piora, né? Sim, com certeza. Porque o mal, na minha geração, eu costumo sempre dizer isso. Quando eu tinha meus 10 anos, 11, 12 anos de idade, meus pais, eu ia pra rua brincar, meus pais botavam a cabeça pela janela, via com quem eu estava brincando. Exatamente. E depois dizia assim, fulano não é uma boa amizade, uma boa companhia, se afaste. Mesmo que eu não me afastasse, eu às escondidas continuasse brincando com esses colegas, alerta, né? Mas aquilo já soava como alerta. Eu falava, se fulano fizer algo de errado, já vou me afastar, porque meu pai já me alertou. E aí o couro come. Mas hoje, a influência, porque influência ela é exercida pela comunicação. Sim, quando o fulano se aproxima da gente, tá ali do lado, fica jogando aquelas ideias que não prestam e vai nos coisa massificada, né? Isso. Um relacionamento gera uma massificação. Exato. Mas hoje as ideias entram por aqui. Então a gente às vezes acha que o filho da gente está seguro em casa, lá no quarto, né? Uma sociedade violenta, que hoje em dia a gente não confia mais em nossos filhos irem brincar nas ruas. Mas às vezes a gente dá o celular pro filho, o filho tá lá
por exemplo, assistindo o Felipe Neto? Lá na igreja nós orientamos, e eu falo sempre, Felipe Neto fora. É assim, quando o líder, me perdoe se eu antecipei aí, quando o líder espiritual ele está antenado acerca da guerra cultural, ele traz todos esses assuntos para o púlpito. Perfeito. Ele aborda esses assuntos para o púlpito no seu dia a dia. Cita nomes, fala. Eu já tive vídeos cortados na rede social, cancelado, porque a gente cita nomes, Então você tem que dar nomes para vacinar. Perfeito. Para vacinar. Então, a Rede Globo, a novela, o que é uma novela? A novela é uma aula de filosofia para tentar perverter uma sociedade, massificando aquela ideia, né? Tornando-o algo inaceitável, entre aspas, como comum. Vendendo aquela falsa ideia de que a novela retrata o mundo real e não retrata. Eles conseguiram inverter muitas coisas a partir da novela. O papel é esse, né? O papel é esse. O exemplo clássico é a questão do divórcio, né? Que até um determinado tempo aqui a gente não tinha essa legalização. O que aconteceu? Uma novela, e é muito comum nas novelas ter um marido que é machista, que bate na mulher, que é um bêbado, aí a mulher que é oprimida se apaixona por aquele cara lindo, maravilhoso, galã, que é gentil, que é romântico, mas não podia porque era divórcio, e aí aquilo vai construindo, vai no imaginário. Algo que, à luz das escrituras, aparentemente, né? É muito horroroso, um homem machista, opressor, mas ela não pode se separar porque agora está amarrado, não existe amparo legal, e aí vai comovendo a sociedade e deu no que deu, está dando no que está dando. Dentro da guerra cultural, pastor, e da união política, por exemplo, dos cristãos, né? Colocando de lado, como eu disse até no início do programa, as diferenças, mas focando naquilo que existe em comum, a pauta da família. O senhor tem percebido alguma movimentação na Bahia que seja assim alguns pontos importantes que estão direcionando politicamente essas alianças, ou o senhor ainda acha que é algo que precisa ser construído? Bom, a Bahia é sempre um ponto à parte, né? A Bahia é sempre muito dificultoso. Nós estamos num estado mais vermelho, nós estamos num estado mais comunista, nós estamos talvez aqui no berço ideológico do comunismo. As nossas universidades são as suas igrejas, onde catequizam militantes. Então a guerra é constante. E, infelizmente, isso para produzir uma união que nós queremos não é fácil, não é uma tarefa fácil, ela é lenta, ela é dificultosa. Na questão, eu acredito que a união dos cristãos como um todo, aqui na Bahia, eu acho que ela é de baixo para cima. E uma prova disso que nós temos manifestações, dia 15 agora teremos mais uma, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. E ali não é evangélico, não é católico, não. É a Marcha da Família Cristã. E ali nós temos, caminhando no solo, cristãos de todas as matizes, né? Católicos, evangélicos e as suas variedades. Eu acredito que a unidade de baixo vai incomodar e vai produzir nos andares superiores esta união. Perfeito. Isso é algo que a gente precisa, como o trabalho de conscientização que o senhor já faz para o marxismo cultural, eu acho que dentro da ótica política, isso também precisa começar a germinar e amadurecer. Sim. Porque senão o inimigo, que a gente sabe que adora dividir, Sim, vai sempre naqueles momentos importantes e cruciais em que a vitória do nosso lado é certa, ele vai encontrar elementos substanciais ali para justamente colocar uma sementezinha negativa para dividir e favorecer a agenda, a vitória dos inimigos de Cristo. Pastor, eu queria saber do senhor o seguinte: teologia da missão integral. Opa! Que é o marxismo cultural dentro da Igreja Protestante. Nós católicos temos a teologia da libertação. Como é a percepção hoje dos líderes? Eu não vou nem
para os cristãos, para os evangélicos, para as ovelhas. Eu quero ir para os pastores. Ok. Como é que está a percepção da existência desse câncer dentro da Igreja de Cristo? Bom, como você falou, né, a missão integral, que ela está se aperfeiçoando. Ela primeiro tem a missão integral, agora já tem a missão que trabalha em cima da teologia da esperança, e agora nós temos a teologia inclusiva. Teologia da esperança, me conte cada uma dessas duas aí que eu não conhecia. A teologia da esperança justamente é mais ou menos a ideia de que aqui a pessoa pode ter uma esperança de dias melhores e tal. Então o evangelho seria essa esperança de mudança social, de justiça social. E por último agora a sua nova vertente da teologia da missão inclusiva, é a teologia das minorias. Perfeito. Inclusive tem um grande, eu não posso dizer grande, mas uma figura que é um expoente aí dessa missão. Teve um vídeo agora recente dizendo que a Bíblia é um livro atrasado, que precisava ser reescrito para aceitar e absorver essas minorias, como por exemplo os homossexuais. Então, a missão integral, que é o casulo, que é o ovo da serpente. Perfeito. Já está criando seus tentáculos. Seus tentáculos, exatamente. E o marxismo é fruto do marxismo. O marxismo ele vai se reinventando. Como diz o professor Olavo, o marxismo ele não é uma mera ideologia, o marxismo é uma cultura. Então ele vai se adaptando e se ajustando. A prova disso, por exemplo, a causa dos homossexuais. Os homossexuais foram fuzilados em Cuba. Che Guevara e aqueles pederastas. Mas aqui é conveniente para eles pegar esse grupo, esse nicho da sociedade e trazer para eles, pegar a pauta. Na própria Rússia hoje é proibido. Proibido. E a Rússia, por que às vezes a pessoa não entende por que o homossexualismo é proibido na Rússia ainda? Porque na mesma ideia, porque o comunismo, o socialismo e o nazismo são trigêmeos, né? São trigêmeos. E assim como o nazismo tinha a ideia de ter a raça ariana, os soviéticos também tinham a ideia de ter o homo soviético, que era um homem forte, uma raça superior, e os homossexuais, na sua fragilidade, segundo eles, não poderiam se encaixar. Daí a ideia do descarte. Perfeito. Mas como aqui, por exemplo, no Brasil, é interessante para o marxismo trazer essa divisão e adotou os homossexuais como o seu novo grupo de oprimido, não mais os trabalhadores. Perfeito. Aí agora eles pegam esse grupo e usam apenas como massa de manobra. E a teologia da missão integral é uma coxa de retalhos que vende aquela ideia de que justiça social. E para concluir, é um tema longo, né? Claro. A gente não tem como esgotar nenhum desses assuntos em uma entrevista, mas o evangelho é muito importante, isso aqui que eu vou falar. O evangelho, a salvação do ser humano, o resgate da alma e espiritual do ser humano, é um trabalho da fala, é da pregação. Então ninguém será salvo se eu der um pão. Se eu der um pão a um pobre, ele pode comer o pão e ir para o inferno. Mas a salvação é pela fala, então eu tenho que pregar. Então a prioridade do evangelho é a pregação, é a fala. A missão integral tenta inverter, colocando a pregação em segundo e terceiro plano. O importante é o material. Perfeito. Então isso é muito importante. Total pontuar. Inversão dos pontos. Exatamente. Uma das coisas que, por exemplo, os cristãos precisam entender e ficar claro também sobre, por exemplo, a agenda da minoria dos homossexuais é o seguinte. Eu tenho uma frase do Santo Agostinho que eu acho que ela define bem essa questão. Santo Agostinho diz o seguinte: eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Exatamente. Então, nós cristãos amamos os homossexuais, assim como amamos os heterossexuais. Exatamente. O único ponto de divergência nosso, por exemplo, para os progressistas revolucionários, é que nós cristãos temos um claro entendimento da existência de duas coisas: bem e mal, virtude e pecado. Sim. E os revolucionários não. Os revolucionários acham que o pecado é virtude. E aí eles aceitam, a partir do relativismo, tudo. O que é mal é bem, o que é bem e mal, tudo vai depender do contexto. E a palavra de Deus é clara na descrição sobre aquilo que é e aquilo que não é pecado.
Então, nós não condenamos o pecador, porque quem condena é Deus. Deus faz a justiça. Sim. O que nós condenamos é o ato, é o comportamento. É o a pecado, prática. a prática. Então isso é importante isso ficar claro, até para que os indivíduos, por exemplo, encontrem nas igrejas possibilidade de acolhimento a partir desse sentimento e percepção do ato virtuoso e do ato pecaminoso, para que o indivíduo procure abandonar o pecado e caminhar com Cristo na virtude. Então, esse é um ponto central e sensível, porque se a gente não explica, por exemplo, esse ponto, é muito comum as pessoas acharem que na igreja, que Jesus é amor, então vocês não aceitam, vocês são preconceituosos, não. E não porque eles é confundem, né? O amor de Deus, eles confundem com aquele amor platônico, zen, né? Exato. Aquela coisa assim, aquela coisa mentirosa, né? E eles esquecem também o outro lado da moeda, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E quem ama corrige, quem ama disciplina, está escrito isso, né? Exato. E a Bíblia, ela dá essa bússola moral também. Com certeza. De dizer aquilo que é pecado e aquilo que não é. E a partir desse conhecimento, a gente age em cima de conceitos e não de preconceitos. Preconceitos, exatamente. Que aí quando a gente explica, né, e fundamenta isso, toda a narrativa, por exemplo, que esses revolucionários, principalmente os que estão na mídia, eles usam, ela acaba caindo por terra, né? E nessa ótica, pastor, eu vejo muito, por exemplo, e um dos pontos que está por trás também desse processo de subversão, o próprio livro O Príncipe de Maquiavel, 1513 ou foi 1517 que ele escreveu o livro, ele diz o seguinte: quando um príncipe domina um reino novo, conquista um principado novo, ele tem que aproveitar o tempo de paz para fazer duas coisas. Primeiro, desarmar a população. Porque o presidente Bolsonaro falou recentemente, né? O povo armado jamais será escravizado. Então aí entra o processo de escravidão. Você já vê que a ideia é escravidão. E o segundo ponto é o quê? Aproveitar o tempo de paz para afeminar os homens. Porque o homem afeminado, ele perde a energia masculina. Sim, perde o vigor, perde a força, o ímpeto, a coragem de proteger. Porque, por exemplo, a Bíblia fala ali que o homem, o esposo, né, o marido tem que amar sua esposa como Jesus amou sua igreja. Você acha que Jesus foi pouco homem para encarar aquilo que ele encarou? Encarar aquele sofrimento. Pois é. Então, precisa ser muito macho. Muito macho. E é essa masculinidade que coloca o indivíduo a ponto de sofrer, se auto-sacrificar para salvar outra, é justamente o que falta hoje nos homens no mundo atual, né? E essa percepção, esse trabalho, por exemplo, eu encontro basicamente as igrejas fazendo. Sim, sim. Eu não vejo mais em nenhum outra esfera. Teve uma liderança do PT, não me lembro, ele era secretário especial do presidente Lula, que disse que o último inimigo a ser vencido, não sei se você viu esse vídeo. Não. O último inimigo, eu posso depois mandar para você no zap. Ele disse que o último inimigo a ser vencido pelos comunistas seria a igreja, os evangélicos, os pastores, os padres. Ele disse que o último inimigo a ser vencido é esse. Porque os 3 pilares da civilização ocidental eles já derrubaram. Por exemplo, filosofia grega. Ninguém mais usa a razão. Não mais. Não usa. Tudo hoje, as pessoas hoje é tudo enfeitiçada pelas emoções. Tudo emocional e subjetivo, abstrato, relativo, líquido. Pois é. O direito romano, que é uma base, porque assim, aí entra aquilo que eu falo, pastor, por exemplo, às vezes eu já tive até alguns debates com amigos protestantes nesse sentido. A gente fala assim, eu queria um código penal cristão. Praticamente, praticamente não, já existe um código penal cristão. Pode ter divergências teológicas em alguns pontos, mas... eu sou a favor de pena de morte, né? Pode abordar isso em outro tempo. Eu sou a favor. Você é a favor? Sou. Por quê? Porque eu acho que o cidadão que tira a vida do outro, dependendo da situação... Bom, biblicamente não há nada contra. O Velho Testamento tem vários episódios e não há textos bíblicos que discordem disso exatamente. Inclusive, era uma prerrogativa da autoridade constituída por Deus.
No Novo Testamento, da mesma forma. Inclusive, os apóstolos, não há texto bíblico que nenhum dos líderes da igreja, nenhum deles contestava o fato de ter uma pena de morte. Entendeu? Perfeito. E o ser humano, ele tem que temer, senão... Esse é um ponto realmente central. A gente pode... Se não existir uma punição, né? E aí eu não falo pena de morte, eu particularmente já eu sou a não favor. sei. Inclusive, muitos cristãos evangélicos é contra, por exemplo, o porte de arma. Sim. É contra, achando que vai... estimular a violência. Estimular a violência, e não tem nada a ver, né? Compraram a retórica da esquerda. Comprou narrativa. E a Bíblia é muito clara com relação a esse Perfeito. ponto. Né? Tanto a defesa da sua família, tem Velho Testamento e Novo Testamento. O próprio Jesus, em Lucas 22... ele quando estava... Porque é o seguinte, a Bíblia, a gente tem que entender a Bíblia como uma construção, né? Um objetivo final. Então Jesus, quando começou o seu ministério, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, ele tem uma linguagem mais pacifista, ok? Mas no decorrer do seu ministério, ele já vai engrossando o caldo, né? E ele termina dando as últimas instruções para os discípulos, porque em Mateus 10 e Lucas 10... ele envia os discípulos para a evangelização, de 2 em 2, bata nas casas, tá, enfim. Quando eles voltam, os discípulos voltam animados. Olha, nós vimos, as pessoas se submetem ao teu nome, as enfermidades saíram. Aí Jesus disse, se alegra muito mais porque tem os nomes arrolados no livro da vida, porque eu vi a Satanás caindo do céu e tal. Aí, nesse primeiro momento, ele diz aos discípulos, olha, se tiver 2 sandálias de vida, dá com quem não tem, se tiver 2 bolsas, leve de uma. Só que quando ele termina o ministério, em Lucas 22, já ali finalizando a sua obra, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer, quando eu disse a vocês, vá e tenho 2 bolsas, foi o que vocês disseram, foi o que eu disse, vem, dê uma e fique com outra. Agora eu tenho outra lição. Se você tem uma bolsa, venda e compre uma espada. Então, Jesus não mandou comprar espada para chupar laranja e nem chupar limão. É porque ele estava dizendo, vocês vão ter que enfrentar uma guerra. E nós temos que não utilizar da proporção adequada. Entendeu? Se fosse hoje, Jesus dizia o quê? Eu imagino. Comprei uma Glock, alguma pra poder coisa. Defender a sua família. Defender a sua família. O Velho Testamento, por exemplo, professor, quando a cultura judaica, bíblica, incentivava ter filhos, especialmente os homens, uma das finalidades era defender a sua propriedade, defender a sua casa. Tem salmos explicando isso. Olha, seus filhos na porta da sua casa. Êxodo 22, ele fala sobre o direito de defesa, se alguém invadir a sua propriedade. Os 10 mandamentos, quando a gente fala, todo mundo, não matarás. Na verdade, o original não é não matarás, é não assassinarás. Porque matar, eu posso matar para me defender. Assassinar é algo intencional, deliberado. Então são coisas distintas. Então quando a gente vai esclarecendo esses pontos, vai elucidando também muita coisa. Ô pastor, a gente vê, por exemplo, né, o Brasil, um país de forte tradição católica. Nos últimos 40 anos houve um crescimento do movimento protestante. Mas, independente da vertente, o Brasil ainda é um país cristão. Por que, pastor, chegamos, na sua leitura, na atual conjuntura das coisas, apesar de toda essa tradição e todo esse trabalho missionário que as igrejas fazem, de catequizar, de educar o povo, onde nós erramos? Erramos no fato da omissão. Eu falei há tempo aqui atrás, que quando a gente tem o entendimento do marxismo cultural, a gente traz todos esses temas para o altar. E aí não transforma apenas o altar na pregação do que é imanente, ou do que é transcendente. A gente passa a pregar também as coisas que são imanentes aqui da Terra. E o marxismo, qual foi a ideia de Gramsci? Ser silencioso, ser imperceptível, né? Nos livros 32 Cadernos do Cárcere, ele chega a dizer que o marxismo precisa ser onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, precisa ser Deus. Precisa ser Deus, ter atributos divinos, que são atributos divinos. E para isso precisa ser silencioso,
tem que ser lento para não causar o barulho e não perceber. Então isso vem ao longo de anos. E no caso nosso, eu falo aqui como protestante, como evangélico, o que aconteceu foi um certo despreparo da liderança, um certo desconhecimento do tema. Então isso vai produzindo, o inimigo foi ganhando espaço, foi ganhando terreno. E o marxismo é essa guerra cultural de perversão de mente, de dominação de mente, de ajustamento mental, psicológico, misturando ideias de Freud, de Marx, de Engels, de Foucault não, de Kant, e por aí vai. Então vem transformando a sociedade nessa coxa de retalhos. E isso, a igreja, de um modo geral agora, tanto a católica quanto a evangélica, ou a sociedade de um modo geral, ela está acordando porque viu a família nas cordas. Quando viu o que está acontecendo, então acordou. Então eu penso que o problema maior foi a omissão e a falta de percepção. A minha esposa costuma dizer que, me chamar sempre, meu marido é um atalaia, é aquele que vê à frente. Quando o Molusco ganhou a eleição em 2001, que ele assumiu, se eu não me engano, em 2002, Foi. eu disse nós saímos da virada do ano, no nosso culto da virada, e nós fomos para casa de minha sogra, comer alguma coisa, ter um momento de comunhão, e eu disse para o pessoal lá da igreja, eu falei, vocês se preparem que daqui a 15 anos, se Deus não tiver muita misericórdia, daqui a 15 anos a gente tem uma guerra civil. Isso foi em 2002. Aí eu falei, problema que acontecerá 3 coisas, eu disse para eles. Primeiro, viveremos o tempo de maior perversão econômica da história do Brasil. Porque um comunista, ele é corrupto na sua essência. Se não for corrupto, não pode ser um comunista. Perfeito. Segundo, viveremos o pior... A causa da corrupção não é o dinheiro. Não. É o comunismo. É o comunismo. Isso, até a gente pode, em outro momento, falar sobre a origem. Então, segundo, o maior problema, em 15 anos, o Brasil vai viver o maior problema de perversão moral da sua história. Porque o comunismo, ele é imoral, amoral, antiético, indecente, na sua essência. E por fim, se Deus não tiver misericórdia, teremos uma guerra civil. E quase tivemos essa guerra civil, isso está iminente. Está iminente. Ainda está iminente. Não é possível. O próprio presidente Bolsonaro tem, em suas falas, ele tem abordado esse tema. Perfeito. Porque um dos pontos que eu até falei um pouco no programa, até na hora 360 hoje, o contexto hoje ele é muito diferente de 64. Sim, sim. Em 64, os comunistas não estavam no poder. Sim. Hoje eles estão. E eles, além de estarem no poder, eles têm hoje o comunismo tem hoje suas milícias muito bem armadas. Semana passada tivemos aí aquela ação na polícia. Nós temos um extrato social que é totalmente dominado, né, por eles. Perfeito. Eles têm o domínio desse pessoal. Então, é um contexto bem diferente de 64. E eu costumo dizer, por exemplo, em 64, os comunistas em 64, eles assaltavam quartéis para roubar armas. Sim. Hoje nós temos o narcotráfico, que é aliado das Farc, do Foro de São Paulo, que Exatamente. É o braço revolucionário armado da esquerda hoje. Organizado. Todo organizado, que basta surgir o chamado que eles vão agir. Sim, sim. É um assim, sinal, são né? 400 mil homens no Brasil, eu fiquei assustado. Um relacionamento cabuloso. Como foi aquela mensagem que teve uns diálogos cabulosos? Cabulosos, Então, o cenário hoje ele é bem diferente. Bem diferente e muito complexo. Tanto que eu discordo com alguns amigos, às vezes, em algumas análises, que às vezes a omissão, por exemplo, que a gente gostaria que o presidente agisse. E ainda agisse. tem, rapidinho, Gervásio, só para mim pegar um raciocínio aqui, essa Fique janela. E ainda tem a questão do mundo globalizado. Sim. O Brasil pode sofrer sérias sanções. Entendeu? Numa ONU. Dos inimigos que estão no poder lá fora. Lá fora, exatamente. Você vê que qual é a imagem que passa o tempo todo? O Bolsonaro, ele disse aqui A, aí vende a imagem lá B.
A imprensa que fala alguma coisa positiva lá, aqui transforma a matéria para negativa. Então existe esse domínio. Perfeito, perfeito. Então hoje se a gente realmente der um pio, meu amigo, vamos dizer que a gente falou horrores. um dicionário inteiro. Exatamente. Pastor, me diga uma coisa. Nessa guerra cultural toda que nós vivemos, a gente às vezes fala para os pais: não deixem seus filhos verem TV aberta. E a gente sabe, cuidado com determinadas coisas na internet. Agora a gente sabe, por exemplo, que é difícil você controlar tudo que seu filho vê na internet. Às vezes, devido, por exemplo, hoje à violência urbana, não permitir que o filho vá brincar nas ruas, minha época a gente brincava na rua. Pois é. Então, existe hoje um contexto um pouco diferente. E como preencher o espaço vazio, por exemplo, dos filhos? O que é que o senhor vê nas famílias que o senhor acompanha, e iniciativas de sucesso que precisam ser compartilhadas e até copiadas? Como preencher o espaço vazio desses filhos, por exemplo, com entretenimento, mas o entretenimento que carregue os valores cristãos, saudável, que aproxime o pai do filho, que aproxime a família, que traga essa unidade. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma grande questão que a gente ouve é a questão da sobrevivência. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas. Nesse estado socialista que a gente vive, muito imposto, você praticamente trabalha 5 meses do ano para sustentar o Estado. E a gente ouve muito isso. Que temos que trabalhar. Aí a minha fala sempre, professor, é o seguinte: se você não tem disponibilidade de muito tempo com seu filho, o pouco que você tenha com intensidade. Você pode ter mais tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, né? No seu tempo disponível. Não dê meramente a sobra. Aquele tempo que você tem, invista, se aproxime dele, dialogue com ele. Não no mesmo nível, que isso é um princípio marxista. Claro. Né? Não no mesmo nível. Ele vai fazer entender que isso é autoridade sobre ele, mas uma autoridade que tem a proteção, que vai proteger, que vai amar, né? E eu acredito que esta aproximação familiar é o grande alvo dessa geração pós-moderna. Eu acho que um dos maiores erros que os pais acreditaram é que o pai tem que ser amigo de filho. Pois é. Eu costumo dizer muito assim: ser pai é tão bom, que não pode ser rebaixado a um simples amigo. Minha esposa, ela, nas palestras dela, ela fala muito sobre isso. Minha filha, eu não sou sua parceira, eu não sou sua amiguinha, não. Eu sou sua mãe, né? Então precisa ser tratado como tal. E é um princípio a gente observar, tratar essa questão de autoridade do pai, que o marxismo destrói todas essas autoridades, né? Então, é entender que Deus, o nosso Pai Celestial, ele é Pai, e as coisas que ele nos orienta a não fazer, não é porque ele é mau, é porque ele é bom. Perfeito. Tudo que Deus me orienta a não fazer, pode observar, vai causar um prejuízo para mim. Em primeira instância, não, mas no final... Sim, a consequência é isso. É dolorosa. A mesma coisa para o pai aqui, para os filhos. Então, nós temos uma regra lá. Quando o filho desobedece ao pai, é uma regra nossa na nossa casa, constatado por fatos. Todas as vezes que os nossos filhos desobedeceram, tiveram alguma consequência. Perfeito. É uma semeadura. Claro. Porque o filho, biblicamente, para ter longos dias e abençoados sobre a terra, obedeça pai e mãe. Perfeito. Então isso é um princípio. Quando quebra isso, tem consequência. E se quebra no lar, vai quebrar na sociedade. Quebra Aí se não for aquele ditado, né? Se ele não sofre ali no primeiro momento a punição, sim, no sentido educativo dos pais, se vai sofrer. Se o pai não disciplinar, ele vai ver o que vai acontecer lá fora, né? Perfeito. Pastor, tem superchat? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui um superchat aqui que a produção aqui me sinalizou. Tava tão bom um papo aqui. Pastor Divani Rocha. Deixa eu ver aqui. Brado. Checkmate. Pronto, já abri aqui. O papo tá agradável. É muito bom. O checkmate aqui. Tem um checkmate do Animal, R$1,88. Não disse nada. Obrigado, meu amigo.
Deus lhe abençoe. E a gente tem aqui também o Deco Miesel, nosso repórter brado, que está aqui hoje assistindo a gente presencialmente. O cara arretado. O cara estava nas ruas, fazendo ali o Deco nas ruas, fazendo a cobertura, e veio aqui para a rádio para prestigiar o pastor e o trabalho missionário dele nessa entrevista aqui. Obrigado, Deco. Ele diz o seguinte: parabéns, amigo Gervásio, ótima entrevista com Divani. Muito importante conhecer o princípio básico das nossas culturas desde o início do cristianismo. Muito bom, Deco, obrigado. E você pode também nos ajudar dando o seu superchat, que aqui não é o Hora 360, mas o professor gosta de tomar um cafezinho, né? Café dá energia e é sempre bom. Gosta de café, pastor? Eu gosto, mas não tomo mais não. Minha esposa lá na minha casa, ela tem o canto do café. Um canto todo especial lá só para café. Todo mundo que vai lá toma café de todo tipo. Mas eu tive um probleminha no estômago um tempo atrás, então eu procuro administrar. É. Eu tenho isso também, rapaz. Às vezes quando eu tomo café, tomo, fico tão elétrico, não durmo. Aí eu falo assim, agora eu vou fazer jejum do café. Eu fico uns tempão sem tomar Minha café. Esposa também. ama lá em casa, e lá, se breve um dia você vai lá, você vai ter que ter um cafezinho lá. Vários tipos. E café é uma tradição. Eu gosto sempre assim de observar o que os antigos faziam. E dentro dessa busca cultural, pastor, uma renovação que ocorreu em mim, e algo, por exemplo, que eu estou implantando a partir desse ano com minha família, eu decidi resgatar alguns pontos de tradições antigas, até medievais, que foi esquecida. Então, por exemplo, antigamente era muito comum a família ter um brasão, né, ter uma identidade. Sim, então, eu vou fazer o brasão da minha família. Que legal. Né? E aí você pega, por exemplo, você vai no interior, que a tradição ela é mais preservada também. Aí você vai no interior, toda casa que você vai, o pessoal oferece um cafezinho. Né? Aquela questão da gentileza, da cortesia, que a gente às vezes... Quer um cafezinho, água. Um cafezinho, água. Se perdeu. E resgatar esses princípios norteadores, aqueles comportamentos comunitários que hoje em dia a gente já não tem tanto assim. Agregadores, né? É importante. Na sua igreja, pastor, quais são as ações que vocês fazem, né, de modo a criar esse espírito comunitário, que o cristianismo ele nasce na comunidade. Sim. Né? Nós somos uma comunidade de fé. Exatamente. Nosso discurso é sempre esse, somos uma comunidade de fé. E não é uma comunidade virtual, ela é presencial, palpável, né? Existencial. Que realiza o culto, que os católicos vão à missa, os evangélicos vão ouvir a palavra, vão ouvir o próprio culto, né? Quais iniciativas, além, por exemplo, católico, todo domingo tem missa. Tem as missas, mas a missa de domingo é a principal. Então tem católico que só vai para a missa. Tem evangélico que só vai para o culto de domingo. Só vai para o culto, exato. Quais outras iniciativas vocês fazem de modo a fortalecer a comunidade que vai além do culto? Bom, inclusive lá eu posso falar pela nossa comunidade, nós somos uma grande família. Essa é a nossa marca. A Ágape mais com a igreja, nós somos uma família. Nós somos uma grande família. Então estamos constantemente criando atividades, muitas vezes extra-templo. Perfeito. Atividades extra-templo físico, para agregar, para somar, para contribuir. Por exemplo, nós temos o Ministério Infantil. Quero já mandar um abraço para o Ministério Infantil, a irmã Andréia com a sua equipe maravilhosa. Então está sempre produzindo alguma atividade. Esses dias mesmo tivemos um primeiro seminário infantil. Perfeito. E ali a gente procura dentro de uma didática trazer esses valores, esses princípios, trabalhando a autoridade dos pais, o amor à família, o amor a Deus, o amor à pátria. Inclusive lá na igreja a gente toca o hino nacional no culto, a gente pede pessoal para ir todo mundo de amarelo, né, para resgatar esse patriotismo, a questão do amor à sua terra, né, que o marxismo destrói, né, eles não têm esses valores. Então a gente vem trabalhando isso. Com relação às mulheres, está sempre tendo encontros, sempre tendo chás, e sempre abordando esses assuntos. É um assunto
diário, corriqueiro. Perfeito. Os homens, a mesma coisa. Aí a gente faz também trabalho fora, é futebol. Aí marca... Eu mesmo tenho um grupo que eu chamo do escritório, é um grupo de amigos que a gente vai bater papo, atualizar os assuntos. Aí de vez em quando chega alguém novo, eu já pego essa pessoa, trago, e aí já começo a trazer essas injeções. E a gente vai produzindo essas atividades. Criando esse cinema, e bom, enfim, vamos produzindo essas atividades. Toda semana tem alguma coisa que remete a essa congregação familiar. Maravilha, pastor. Pastor, terminamos a entrevista. Uma pena. Uma Muito pena. Bom. Gostei de entrevistá-lo. Muito obrigado. Eu só queria, antes de agradecer rapidinho... Eu queria que você desse suas considerações finais e aí dissesse para as pessoas o que as pessoas podem fazer para poder conhecer mais o pastor Divani Rocha, conhecer mais o seu trabalho missionário. Que bom, posso? Que bom, obrigado. Nós temos o nosso canal no YouTube, Igreja Batista Missionária Ágape, você pode procurar. Nós temos os cultos nas terça de tarde, quarta, sexta. Toda quinta é culto dos jovens, um trabalho muito bom que o pastor Rogério faz. Domingo de manhã pastoral, que eu sempre adoto para trazer esses temas. E domingo à noite. Então procure aí, Igreja Batista Missionária Ágape. Temos também Instagram e tal. E será um prazer poder um dia ele receber lá. Foi uma honra estar aqui, professor Gervásio. Agradecer o convite. Espero que a gente tenha mais oportunidade de debater mais um pouco. E agradecer a Brado, que ontem até, inclusive, eu me tornei um apoiador. Ah, que maravilha, mais um bradista. Porque é impossível não investir numa causa dessa, que é a minha causa. Investindo na Brado, eu estou investindo na minha família, investindo nos meus princípios. Perfeito. E eu recomendo, vou falar lá na igreja, para os irmãos todos contribuírem e se tornarem um colaborador. E eu só queria, concluindo, agradecendo essa oportunidade, e dizer que o marxismo não nasceu com Marx. Marx nasceu em 1918, se eu não me engano. Mas o marxismo nasceu com Lúcifer. Porque todo ismo é ensino, é doutrina, é ideia. E essas ideias malignas não nasceram com Marx, nasceram com Lúcifer. Pois é, a gente tem que lembrar que a mentira do comunismo é efeito e o pai da mentira é a causa. Meus amigos, o Checkmate de hoje encerra. Agradeço imensamente a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, pegue ele e compartilhe. Precisamos fazer com que esse debate, essa conversa, essa interação chegue a mais e mais pessoas. Cristãos precisam entender que é necessário união e é necessário compreender as estratégias do inimigo para combatê-las lá em frente ao altar também. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Checkmate na quarta-feira. Brado Radio Brasil.